Graça e paz, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre vossos corações, que Deus possa conceder um dia de vitória, um dia de conquista, um final de semana abençoado para você, para toda a sua família. Como vai você? Espero que vocês estejam bem, cheia da paz, cheia de fé, de esperança de Deus nos vossos corações. Então, mais um dia de hoje, vamos fazer o nosso devocional de sexta-feira. Quero agradecer a Deus pela vida de vocês que tem sido inscrita aqui neste canal, que tem participado, que tem ouvido a cada mensagem, alguns que têm escrevido embaixo, os comentários eu tenho visto, tenho orado por alguns, que deixa sempre o seu nome ali em destaque. E eu quero deixar uma palavra para a nossa meditação, que está lá no livro de João, capítulo 16, versículo 33, que diz assim: Tenho-vos dito isso, Jesus dizendo, tenho-vos dito isso, estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, ou tribulação em outras versões, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele deixou bem claro que no mundo nós teríamos aflições. Mas aflições desse tempo presente não se compara, que nem diz o apóstolo Paulo, com a glória do porvir. Nós devemos estar certo que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é o socorro para nossas almas, para nossas aflições, ele é o que mantém o nosso coração em paz em meio às tribulações. No nosso dia a dia, nós vamos encontrar, muitas vezes, em tribulações, em situações a qual que nós nos vemos deparar, que devemos resolver certas situações. Outras, talvez, passar em silêncio, deixar Deus resolver por nós, como o Senhor Deus nos ensina na palavra lá, sobre a direção de Josafá, né? Nessa peleja não tereis que pelejais, estejais parados. Então há muitas guerras no mundo que nós devemos discernir como vencer a batalha do nosso dia a dia. Mas sobretudo o Senhor nos dá a vitória, porque Jesus disse: Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Se o nosso mestre, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, venceu o mundo, nós também podemos vencer. E este dia eu coloquei aqui como nosso estudo para nossa meditação a vida de Davi. Um homem que passou por muitas aflições. Um homem que foi chamado um homem segundo o coração de Deus. E eu quero destacar aqui e fazer uma pergunta: por que Davi foi achado um homem segundo o coração de Deus? Porque quando você vai ver a Bíblia, do começo ao fim, mostra que Davi era um homem não somente temente a Deus, mas um homem que se aproximava do Senhor em suas aflições, em suas alegrias. Em todo o tempo, Davi estava buscando ao Senhor. Ele era dependente do Senhor. Ele encontrava refúgio e abrigo em Deus, como seu pai, como seu pastor, como seu ajudador, seu auxiliador de todos os tempos. Então, muitas pessoas às vezes buscam abrigo em pessoas, buscam refúgio em amizades, busca às vezes pessoas para ajudar em certas situações, mas nós devemos ter o nosso coração voltado primeiramente em Deus, na dependência de Deus, sabendo que pessoas podem sim ser usadas por Deus para nos abençoar, mas simplesmente é instrumento e canal do Senhor, que nossos corações estejam na dependência do Senhor. Davi, ele sabia sim esperar em Deus, confiar inteiramente em Deus e depender do Senhor. Eu queria falar um pouco da vida de Davi, para nós entendermos essa graça que havia sobre a vida de Davi. Nós vamos entender que lá no começo da Bíblia, né, no começo do 1 Samuel, vai nos dizer ali que
Deus chama Samuel para ungir, né? Ungir Davi, né? Não falou até então quem era o escolhido. Entre os filhos de Jessé era um para ser rei em Israel. Samuel, ele entra na casa de Jessé e Jessé apresenta todos os seus filhos diante da presença de Samuel. Samuel, ele olha para a aparência do homem, como está escrito aqui, foi passando pessoas por pessoas. No verso 7 diz assim, verso 6, sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse, certamente perante esse os presença do Senhor, esse é o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atendes para a sua aparência, nem para a sua altura, nem para a sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, Deus mostrou ali a Samuel que Deus olha o coração do homem. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi tinha um coração quebrantado. Em todas as batalhas que Davi vai enfrentar, ele coloca o Senhor como grande protetor, provedor, supridor, tudo que ele precisa, ele encontra em Deus. Ele devota a Deus toda a glória, ele devota a Deus toda a honra, todo louvor que é devido, ele devota a Deus. Ele se entrega na dependência de Deus. Eu posso entender que um pouco Davi aprendeu a ter essa dependência pelo Senhor no momento que ele é colocado à parte pelo seu pai para ser pastor de ovelha. Ele é aquele que sempre estava longe do convívio da sua família, porque foi chamado pelo seu pai a ser pastor de ovelhas, que passava muito tempo com as suas ovelhas ali nos currais, né, nos lugares, nas pastagens. Tanto é que passou-se fez assim passar Jessé os 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido este. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram os mancebos? Ele disse, ainda falta um menor. Ele lembrou de Davi neste momento. Ainda falta o menor, pois apacenta as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé, vai mandar chamar, porque não assentaremos na roda da mesa até que ele venha até aqui. Então, Davi, ele entendia, ele era uma pessoa dependente de Deus, porque ele já tinha essa rejeição, né, por parte da sua família, que esquece ele. Por que esqueceu de Davi? Ele sabia que ele não tinha só 7 filhos. Por que ele não foi chamar Davi? Deixou ele à parte? Porque certamente ele não era se considerado tão importante, tão digno para ser um rei. O Jessé, ele menospreza Davi ali no momento. Davi, tendo um coração de adorador a Deus, quando ele encontrava-se nas pastagens, nos lugares ali para pastorear as suas ovelhas, certamente ele não tinha um tempo de 24 horas, ele não ficava entediado, por o tempo não passar, talvez. Ele não ficava, muitas vezes, penso eu, afadigado com muitas coisas, mas ele tinha tempo para expressar, através da sua adoração, coisas do cotidiano a trazer para os nossos dias, e tirar desses dias atuais ali, do seu cotidiano, palavras que expressava o cuidado de Deus para com a vida dele. Como ele era pastor, ele compôs, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele compôs ali, extraiu do ensinamento daquilo que ele vivia, do jeito que ele cuidava das ovelhas.
ele tirou o Senhor como seu pastor também, que cuidava da vida dele. Então, Davi é levado a esse caminho, a andar a sós, muitas vezes com o Senhor, longe da sua família. Ele conseguiu ali ter uma relação profunda de intimidade com o Senhor, pela sua rejeição, mas Davi não perdia a essência, não perdia o sentimento de saber que ele era valorizado pelo Senhor, que o Senhor era o seu pastor, o seu ajudador, aquele que guiava ele em pastos verdejantes, que guiava as águas tranquilas do descanso. Ele salmodiava ao Senhor nos momentos bons da sua vida e nos momentos ruins também da vida de Davi. Ele tirava tempo para estar em intimidade profunda com o Senhor. E Deus, certamente vendo isto, se agradou de Davi. Porque Deus nos chamou não foi segundo a nossa força, segundo as nossas habilidades, mas segundo o nosso coração. Porque, que nem Deus falou aqui para Samuel, que o homem vê aparência. Aparentemente, Eliabe era capacitado, forte, robusto, para batalhar e ser ungido rei. Mas Deus não estava olhando para a capacidade da performance externa do ser humano. Ele estava olhando para aquele, atentando para aquele que o coração tem relacionamento com ele. Tudo que Deus quer de nós é que nós venhamos ser pessoas de relacionamentos com o Senhor, para que nós venhamos ter um coração segundo o de Deus, que não leva, os nossos pensamentos para as coisas desse dia a dia, sendo levado ao molde mundano, mas Deus quer que nós levamos os nossos pensamentos à obediência a Cristo como Senhor, a sua palavra, para que nós sejamos achados homens e mulheres segundo o coração de Deus. E porque Davi tinha este coração, Deus já havia rejeitado Saul, porque Saul estava pecando contra o Senhor, saindo da dependência pelo Senhor. Deus queria que Saul fosse dependente deles e Saul estava vivendo uma certa independência espiritual, um orgulho tomou conta do coração dele e ele queria glória para si, sendo que a glória é do Senhor, a honra é do Senhor. E certamente Deus rejeitou ali Saul naquele momento e Deus chama Samuel para ungir Davi. Davi foi ungido como rei. Depois Davi é levado para o palácio de Saul, né? Para que ele fosse pajé de Saul ali. Ele era arpista. Quando ele estava ali destilando a sua harpa em louvores ao Senhor, a palavra do Senhor diz que um espírito atormentador vinha da parte de Deus que assolava Saul, né? Que Deus permitiu que Saul tivesse esse espírito maligno, porque o espírito de Deus já tinha saído da vida de Saul, e o espírito do Senhor se apoderou de Davi no dia da unção. E Davi era cheio da presença de Deus, e quando ele destilava a sua harpa, o espírito de Saul, que atormentava ele, saía dele, pelo louvor a qual Davi louvava a Deus. E a palavra do Senhor diz que assim Davi veio a Saul, esteve perante ele, e ele o amou muito e foi o seu pajem de armas. Não só foi o seu pajem de arma, mas aqui está escrito também que, sucedendo quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a sua harpa, tocava com a sua mão, então Saul tinha alívio e se achava melhor, o espírito mau se retirou dele. Então, meus irmãos, para dar sequência aqui, aí o que acontece? Passa os dias, passa algum tempo, vem um gigante Golias, insultava o exército do Senhor.
O povo estava em posição de batalha, o exército do Senhor estava em posição de batalha. Aí, pelo que acontece que Golias ali, ele é chamado, né, para afrontar o exército de Deus, e ele ficou ali 40 dias afrontando o exército de Deus, o povo de Israel, que por 3 vezes por dia ele se colocava afrontando o exército de Israel, colocando terror sobre todo mundo. Não havia um homem sequer capaz de enfrentar as batalhas do Senhor em nome do Senhor, porque o povo estava amedrontado. O Espírito do Senhor já tinha se afastado de Saul. Aquela ousadia que Saul tinha, ele já não tinha mais. Mas o Espírito do Senhor estava ali na vida de Davi. O que eu aprendo com isso? Tem certas situações na nossa vida que nós vamos ser chamados pelo Senhor por andar nessa dependência, por andar nessa comunhão com Deus plena. Nós vamos ser a peça fundamental, a peça-chave para dar vitória nas batalhas do Senhor. Para vencer muitas guerras e gigantes em nome do Senhor dos Exércitos. Mas isso não vai nos fazer maior do que ninguém. Simplesmente é uma estação que o Senhor nos concede para abençoar e promover um tempo a qual é estabelecido na nossa vida. Mas nem por isso você vê que Davi deixa de enfrentar batalhas, deixa de viver problemas e situações adversos, porque foi um grande guerreiro, um vencedor de batalhas, um que venceu Golias. Nem por isso as guerras de Davi cessam. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que as batalhas do nosso dia a dia, Deus nos permite para nos fazer se chegar a Ele. Então Davi passa a vencer ali, venceu Golias. Davi começa a batalhar as guerras do Senhor, por estar em posição de destaque. As batalhas de Davi apenas têm por começar, porque Davi começa a se colocar em destaque, em evidência. E quando isso acontece, Saul fica com inveja de Davi. Certa vez, vindo Davi das batalhas, de guerrear as guerras do Senhor, as mulheres que cantavam, né, diante de Saul, Saul matou milhares. Ela começou a cantar, Saul matou milhares, Davi 10.000 milhares. E aí o ciúme se apoderou do coração de Saul. E ele pensou consigo mesmo, o que falta a ele? Só o reino. Porque as mulheres já estão dando milhares para ele, sendo que para mim elas estão dando pouco. Então quer dizer que ele vai tomar meu reino. Então a inveja começou a tomar conta de Saul. Saul começa ali a perseguir Davi grandemente, a qual os problemas de Davi começou a se acumular desde aí. E o que eu aprendo com isso? Na nossa vida, Deus permite que muitas guerras e diversidades nós venhamos enfrentar para que o nosso coração mantenha-se na dependência pelo Senhor. Se nós ficarmos somente na abundância, nós não vamos ter nada para ensinar para as pessoas. Nós não vamos ser tão dependentes do Senhor porque as coisas são muito fáceis. Mas quando nós temos problemas, quando nós temos adversidades, nós temos a tendência de nos aprofundar mais em comunhão com o Senhor. Quando eu vejo aqui em Salmos, tantas passagens de Davi e ele falando de lamentações, nas súplicas de Davi, ele passa a me mostrar que era um homem dependente pelo Senhor. Então, o que nós podemos fazer para que nós venhamos ter um coração como o de Davi? Nós devemos manter um caminho de dependência, de comunhão com o Senhor todos os dias. Em tempos difíceis, em tempos de luta, não importa a circunstância, nós devemos buscar
no Senhor. Tem um salmo aqui de Davi que eu acho muito bonito, que ele fala assim no Salmos 13: até quando esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei a minha alma? Com minha alma tenho tristeza no meu coração todo dia. Até quando exaltará sobre mim o inimigo? Então eu levo as suas queixas diante do Senhor. E no versos 3 ele fala: atenta-te a mim, ouve, ó Senhor meu Deus, a calúnia os meus, não, e alumia os meus olhos para que não adormeça a morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os seus adversários não se alegram-se de mim, vindo eu a vacilar. Aí ele fala, né? Ele tá aí lamentando o silêncio do Senhor diante da sua prova. Quantos de nós, muitas vezes, diante da prova, da adversidade, da perseguição, podemos orar esses salmos como fez Davi diante das suas aflições e dizer: até quando te esqueces de mim, Senhor? Até quando esconde de mim o teu rosto? E até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Ele começa a se lamentar, ele se volta ao Senhor em oração, em lamentação, mas ele diz no Salmo 5 e 6, ele começa a declarar: mas eu confio na tua benignidade e na tua salvação, o meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Então ele começa destacando o Senhor ali, colocando o Senhor, vamos dizer, em questionamento, por que o Senhor faz silêncio para com a sua miséria ali, porque o Senhor se esconde o rosto dele. Por que o Senhor se esqueceu dele? Ele lamenta a opressão do seu inimigo. E ele diz: até quando exaltará sobre mim o meu inimigo? Porque Saul perseguia muito Davi. Davi sofreu perseguição pela mão de Saul por muitos anos. Até que então o reinado de Davi, ele obteve depois da morte de Saul. Mas nem por isso os seus problemas acabaram. Porque no momento que Davi não vigiou, tudo estava muito bem na vida de Davi, aonde que eu falo muitas vezes que as aflições nos levam à dependência de Deus. Se nós tivermos muitas vezes essa largueza de somente ter tempos de paz, tempos de bonança na nossa vida, nós deixamos de guerrear e passamos a olhar um olhar carnal, um olhar natural, e caímos em tentações e nas ciladas do inimigo. Davi, quando ele passava por esses apertos, o coração dele estava na mão do Senhor, estava na dependência pelo Senhor. Mas no momento que Davi começa a ter largueza, no momento que Davi começa a ter um momento de refrigério na sua vida, tempos de descansos, Davi, ele passa um dia e não vai para a batalha, não vai para a guerra a qual ele deveria estar travando juntamente com os seus exércitos. E ele encontra num lugar de descanso, em plena luz do dia, ele vê uma mulher tomando banho. E os olhos de Davi ali estavam na fraqueza e já cobiçou aquela mulher, já começou a maquinar mal na mente. E ele começa a cair ali no momento, porque não vigiou, porque não andou na dependência do Senhor. E ali Davi cai, entra em pecado, a desgraça entra na casa de Davi, porque o pecado foi consumado, e a espada não saiu da casa de Davi. Depois ele tem outras perseguições, mas o que eu aprendo na vida de Davi, mesmo com os erros o erro que ele cometeu, ele é um homem que cometeu o erro, mas ele se arrependeu.
Ele voltou o coração ao Senhor. Ele voltou à sua lucidez e se estabeleceu diante do Senhor, teve ali o seu momento de arrependimento e se voltou a Deus em arrependimento. E ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha esse coração de se voltar para Deus, de se envolver com o Senhor todos os dias. E é isso que eu levo hoje para a nossa realidade diante de vocês esse dia. Vocês têm levado os seus conflitos para o Senhor, você tem se levantado em oração, em dependência pelo Senhor a cada dia. Porque é isso que Deus espera de nós, que nós andamos na sua dependência, que nós andamos na sua comunhão constante, que nós voltamos os nossos olhos para Deus e não para a circunstância, e não para os problemas. Levamos nossos pensamentos à obediência a Cristo como Senhor a cada dia. Olhar para a luz do dia, pelas coisas cotidianas e levar e tirar ensinamentos que venham glorificar o nome do Senhor, assim como Davi fazia. No seu trabalho, ele viu ali o Senhor como pastor dele também, assim como ele era pastor daquelas ovelhas. O que você tem aprendido no seu dia a dia, que se leva extraído como lição? Você tem levado uma vida de dependência ao Senhor? Ou quando as coisas estão ruins, você simplesmente não quer buscar o Senhor? Ou quando as coisas estão boas, a folgar e não, cruzar os braços, não querer ir para a batalha, não vigia e cai nas tentações que Davi caiu? Então é tempo de se voltar para Deus, é tempo de buscar o Senhor e andar na dependência pelo Senhor a cada dia. E eu quero deixar uns salmos, salmo de louvor pelas muitas bênçãos. Servo de Deus, do servo do Senhor Davi, disse a palavra deste cântico ao Senhor no dia em que o Senhor livrou dos seus inimigos e da mão de Saul. Vamos ler essa canção? Este salmo que diz assim: eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o Deus da minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor porque é digno de louvor, ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Cordéis do inferno me cingiram e laços de morte me surpreenderam. Na angústia, invoquei o Senhor e clamei o meu Deus. Desde o seu tempo, ouviu a minha voz, e os seus ouvidos chegou o seu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e fundados os montes também se moveram, e se abalaram, porquanto se indignou. Do seu nariz subiu fumo, e da sua boca saiu fogo, que consumia trovões, acenderam nele. Debaixo os céus desceu a sua escuridão, estava debaixo dos seus pés. E montou um querubim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto, pavilhões que cercaram o seu escuridão, das águas e das nuvens dos céus. O resplendor da presença, as nuvens se espalharam, e saraiva, e as brasas do fogo. E o Senhor trovejou dos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraivada e brasas de fogo. Despediu suas setas, e espalhou a multidões dos raios, e perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo. Da sua repreensão, Senhor, assopra as suas narinas. Enviou desde o céu e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou dos meus inimigos fortes que os que me aborrecia, pois eram mais numerosos do que eu. Surpreendeu-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo.
Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me, Senhor, conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os seus caminhos, o caminho do Senhor, e não me apartei impiamente do meu Deus. Aleluias. Ele não se apartou de Deus. Porquanto todos os juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele, e me guardei da minha iniquidade. Pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Com benignidade te mostra benigno, com o homem sincero te mostra sincero, com o puro te mostra puro, e com o perverso te mostra indomável. Porque tu livraste o povo aflito e abateste os olhos altivos, porque tu acendes a minha candeia, Senhor meu Deus, alumia as minhas trevas, porque contigo estarei no meio de esquadrões, o meu Deus, saltarei muralhas. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos que nele confiam. Porque quem é o Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força, aperfeiçoa o meu caminho, os meus pés como os das servas, e põe nas minhas alturas, dessas minhas mãos para a batalha, de sorte que os meus braços quebraram um arco de bronze. Também fizeste escudo da tua salvação, a tua direita me susteve, a tua mansidão me engrandeceu. Alagaste os meus passos, meus atelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos e alcancei, não voltei senão depois de ter consumidos. Atravessei de sorte que não se puderam se levantar, ainda debaixo dos meus pés. Pois me cingiu de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deteve-me também o pescoço dos meus inimigos, para que puseste destruir os que me aborrecem. Clamaram, mas eu não ouvi quem eu livraste. Até o Senhor, mas ele não respondeu. Até esmiucei como pó diante do vento. Deitai-vos fora a lama nas ruas. Livraste das contendas dos povos e fizeste cabeça das nações. E o povo que não conhecia. É muito grande esses salmos. Então eu vou parar aqui. Vou parar e vou falar aqui o versos 26, que diz: Os mansos comerão e se fartarão, louvará o Senhor os que o buscam. Nosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que podem reter a sua vida. Uma semente servirá, falará do Senhor em sua geração. Chegará, anunciará sua justiça. O povo nasceu perante ele o que ele fez. Aleluias, glória a Deus. Aqui a gente entende um pouco, dá para ver, né? Que ele fala de batalhas que ele travou. Ele conseguiu bom êxito em nome do Senhor, não foi no nome dele, foi no nome do Senhor. E o segredo da nossa vitória está no nome do Senhor. Está em esperar em Deus e confiar em Deus e colocar nele a nossa confiança. Porque a palavra do Senhor diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Assim como Jesus venceu, nós podemos também vencer. Assim como Davi era um homem segundo o coração de Deus, nós também podemos ser mulheres segundo o coração de Deus. Essas mulheres que levam as suas pelejas diante do Senhor. Não é pecado diante da adversidade você questionar o Senhor como Davi muitas vezes questionava. Por que, Senhor, se esqueceu de mim? Por que, Senhor, escondeu o rosto de mim? E em Lamentações,
Jeremias, Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento, porque tamanho sofrimento que eles passavam. Então o segredo é no meio da diversidade da dor a gente clamar ao Senhor, nem que seja para brigar com Deus, vamos dizer assim. Às vezes a gente briga com Deus, né? Põe o Senhor contra a parede, fala, chora, geme, mas não importa. Isso é ter relacionamento com o Senhor. É confiar no cuidado de Deus, é saber que o Senhor é Pai, é abrigo, é fortaleza no dia da angústia. E depois disso tudo a gente sai abençoados, renovados pelo Senhor, porque o Senhor é bom, Ele sabe que somos pó. Se não for a misericórdia dele na nossa vida, nós não somos nada. Ele quer que sejamos dependentes pelo Senhor. Amém? Que você possa ficar com essa palavra. Deus abençoe sua vida, ilumina seus caminhos, guia os seus passos. Em nome de Jesus. Tenha uma semana de vitória, um final de semana abençoado. Ficam todos na paz.